Eu já tinha aprendido a viver no automático. Depois que minha esposa morreu, a estrada virou minha casa, o caminhão virou meu silêncio, e eu virei só mais um homem seguindo linha reta para não encarar o que ficou para trás. Rodar era mais fácil do que lembrar. Parar, quase nunca. Fazia 4 anos que enterrei a Lúcia. 4 anos que a casa ficou vazia, a cama ficou grande demais e o café da manhã virou só um copo d'água bebido em pé, sem gosto, sem vontade. A gente tinha sonhado com um filho, tentado, rezado. Ela engravidou 2 vezes, perdeu as 2. Na terceira, quando finalmente passou dos 3 meses, a gente acreditou. Compramos berço, pintamos o quarto de amarelo, escolhemos nome. Mas Deus quis diferente. Ela teve complicação no 8º mês. Eclâmpsia, disseram. Palavra esquisita para dor grande demais. Levaram ela às pressas. Eu estava em Mato Grosso carregando soja. Recebi a ligação do cunhado chorando. Dirigi 27 horas sem parar. Nem parei para mijar. Cheguei no hospital e ela já tinha ido. O bebê também. Enterrei os 2 juntos. Ela com um menino no colo. Como ela queria. Depois disso eu não consegui mais ficar parado. A casa gritava ausência. As panelas, as toalhas, o sabonete dela no banheiro. Tudo doía. Então, eu comecei a aceitar frete atrás de frete. Viagem longa, estrada ruim, não importava. Qualquer coisa que me tirasse de perto das lembranças. Virei um fantasma de mim mesmo. Um homem que existia só para carregar carga de um lugar para o outro. Nada mais. Naquele dia, eu rodava pelo interior de Goiás, numa estrada de terra que cortava a fazenda dos Oliveira. Eles tinham me contratado para levar insumo agrícola até uma propriedade vizinha. Trabalho simples, pagamento na hora, do jeito que eu gostava. O sol castigava a estrada de terra no interior. O céu era grande demais e o mundo parecia parado no tempo. Poeira vermelha subia atrás do caminhão como fumaça. O calor entrava pela janela aberta. Mas nem isso eu sentia mais. Estava anestesiado para tudo. O rádio chiava uma música sertaneja que eu não conhecia. Desliguei. Preferia o silêncio. A estrada seguia reta, margeada por capim seco e árvores retorcidas do cerrado. Alguns cupinzeiros gigantes se erguiam como monumentos abandonados. Uma garça branca levantou voo quando passei. O resto era só solidão e calor. Olhei para o relógio no painel. 2 da tarde, mais 1 hora, e eu estaria na fazenda Destino. Depois pegaria outro frete. Sempre tinha outro frete. Sempre tinha outra estrada para me perder. Foi quando vi a curva à frente. Reduzi a marcha por precaução. A estrada de terra era traiçoeira, cheia de pedras soltas e buracos escondidos. Reduzi a marcha só para levantar menos poeira. E foi ali, na saída da curva, que meu mundo parou. No começo, meu cérebro não processou. Não podia ser real. Devia ser insolação, cansaço, alguma alucinação causada por dirigir demais sem dormir direito. Mas quando vi algo que fez meu coração falhar, eu soube que aquilo era verdade. Era uma mulher, grávida, sozinha, o vestido branco sujo de terra, o rosto marcado pelo pânico. E o pior, antes que meu cérebro entendesse, meu corpo já tremia. Uma sucuri enorme estava enrolada nela. Não era cobrinha, não era jiboia de 1,5 metros que aparece em quintal. Era uma sucuri gigante, com corpo grosso como coxa de homem, com uns 6, talvez 7 metros de comprimento. O réptil tinha se enroscado na mulher da cintura até o ombro, apertando, dominando, como se quisesse arrancar a vida junto com o fôlego. A mulher estava de pé, mas curvada pelo peso e pela pressão. Uma das mãos tentava proteger a barriga enorme. A outra arranhava inutilmente as escamas da cobra, a boca aberta num grito silencioso, os olhos arregalados de terror puro. Os olhos da cobra brilhavam vermelhos, frios, sem piedade. A sucuri movia a cabeça devagar, procurando o melhor ângulo para apertar mais, para esmagar, para matar. Pisei no freio. O caminhão parou numa nuvem de poeira.
E não era só isso. Alguns metros à frente, quase fundida com a paisagem, uma onça pintada caminhava devagar, silenciosa, paciente, esperando. O felino era enorme, devia pesar uns 120 quilos. O pelo dourado manchado de preto brilhava sob o sol. Os músculos ondulavam sob a pele a cada passo calculado. Ela não corria, não atacava. Apenas observava a cena com aquela inteligência fria que só os grandes predadores têm, como se soubesse que bastava aguardar mais um pouco. A natureza tinha armado uma execução perfeita. A sucuri prendia, a onça esperava, e no meio, uma mulher grávida e indefesa. Eu fiquei congelado. Dentro da cabine, minhas mãos suavam no volante. O motor ainda roncava baixo. A poeira começava a baixar. Tudo parecia irreal. Um pesadelo em plena luz do dia. A mulher me viu. Nossos olhos se encontraram. Ela tentou gritar, mas só saiu um gemido abafado. A sucuri tinha apertado mais. As costelas dela estavam sendo esmagadas. A barriga... Meu Deus, a barriga... Foi quando a imagem da minha esposa veio forte, como um soco no peito. Lúcia. Ela também estava grávida quando partiu. A mesma barriga redonda protegida com as mãos, o mesmo olhar pedindo socorro sem palavras. O mesmo medo nos olhos quando ela entendeu que algo estava errado. Eu tinha chegado tarde demais para salvar ela. Mas ali, naquela estrada de terra esquecida por Deus, tinha outra mulher, outro bebê, outra chance ou outro fracasso. Naquele instante, eu entendi. Não era só aquela mulher ali fora. Era o passado me encarando. Era a chance que a vida estava me jogando na cara, perguntando se eu continuaria sendo um homem que só passa ou alguém que para. O medo gritava para eu ir embora. A razão dizia que eu não tinha chance contra a natureza. Uma sucuri daquele tamanho podia esmagar um homem adulto. A onça podia rasgar minha garganta com uma mordida. Eu era só um caminhoneiro velho, cansado, sem preparo, sem arma, sem nada. A voz da covardia sussurrava: "Não é problema seu, você não pode fazer nada, vai morrer também. Segue em frente." Mas algo mais alto falou dentro de mim. Algo que eu achei que tinha morrido junto com minha esposa. Algo que tinha nome: humanidade. Eu desliguei o caminhão. O silêncio da estrada entrou pela janela. Só o vento no capim, o gemido abafado da mulher, a respiração pesada da onça. Abri a porta, o metal rangeu, o som pareceu explodir naquele silêncio. A onça virou a cabeça na minha direção, os olhos amarelos me mediram. Desci, as botas tocaram a terra vermelha, cada passo na terra parecia uma decisão definitiva. Caminhei devagar em direção à cena, 5 metros, 4, 3. O vento trouxe o cheiro de sangue. A mulher tinha ferimentos nos braços onde a cobra tinha mordido antes de enroscar. O choro abafado da mulher chegou até mim como uma prece. A onça levantou a cabeça, as orelhas apontaram na minha direção. O corpo inteiro se tensionou, pronto para atacar ou fugir. A sucuri se mexeu mais forte, sentindo minha presença. A cabeça triangular girou, a língua bifurcada saiu e voltou farejando. O mundo inteiro parecia prender a respiração comigo. Meu coração martelava no peito, o suor escorria pelas costas. As mãos tremiam, mas os pés continuavam andando. E ali, no meio do nada, eu soube. Se eu virasse as costas, eu nunca mais conseguiria viver comigo mesmo. Não tinha salvado a Lúcia, não tinha salvado meu filho. Tinha chegado tarde demais, tinha falhado quando mais importava. Mas ali, naquela estrada, eu tinha chegado a tempo. Foi naquele segundo que deixei de ser só um caminhoneiro viúvo rodando sem destino. Olhei em volta procurando qualquer coisa que pudesse usar, um galho, uma pedra, qualquer coisa. Vi um pedaço de madeira caído perto de uma cerca. Uns 2 metros de comprimento, grosso, resistente. Peguei, a onça rosnou. Um som baixo, gutural, que fez meu sangue gelar. Mas eu não parei. Respirei fundo. Olhei para a mulher. Ela me olhou de volta.
Nos olhos dela tinha uma pergunta simples: "Você vai me deixar morrer?" Apertei o pedaço de pau com as duas mãos e fiz aquilo que mudaria a minha vida para sempre. Avancei. Continue, mas alongue o próximo capítulo 17 e 18. Capítulo 2. O confronto. Avancei. Cada passo era uma eternidade. Cada batida do coração soava como tambor de guerra dentro do peito. O pedaço de pau pesava nas mãos, não pela madeira, mas pelo que ele representava. Era minha única proteção entre a vida e a morte, entre salvar ou ser devorado. A sucuri percebeu minha aproximação antes mesmo de eu chegar perto. Cabeça triangular se ergueu, lenta, deliberada, e aqueles olhos sem pálpebra me fitaram com uma frieza que não pertencia a este mundo. Não havia raiva ali, não havia medo, apenas o instinto puro de um predador que não conhece derrota. A mulher soltou um gemido rouco. O som saiu abafado, esmagado pela pressão no peito dela. Consegui ver melhor agora. Ela era jovem. Não devia ter mais que 25 anos. O rosto bonito estava distorcido pela dor e pelo pavor. Cabelo castanho grudado na testa suada. Os braços arranhados tentavam inutilmente afastar as espirais grossas que a envolviam. E a barriga, Deus do céu, aquela barriga enorme, redonda, que pulsava com vida. Ela estava no final da gravidez. 8º mês, talvez 9º, exatamente como a Lúcia. "Aguenta", falei, a voz saindo mais fraca do que eu queria. "Só aguenta mais um pouco." Não sei se ela me ouviu. Os olhos dela estavam vidrados, perdendo o foco. A cobra estava apertando demais, esmagando os órgãos, tirando o ar. Ela ia morrer, e o bebê também, a menos que eu fizesse algo. Agora. Ergui o pedaço de madeira acima da cabeça e avancei os últimos metros num ímpeto de coragem desesperada. A sucuri percebeu. O corpo todo se retesou. A parte livre da cauda, que não estava enrolada na mulher, chicoteou o ar em minha direção. Desviei por reflexo. A cauda passou a centímetros do meu rosto com um assobio. Senti o vento do golpe. "Merda!" Gritei, recuando 2 passos. A onça, que estava parada observando, se moveu. Não atacou, mas avançou 3, 4 passos. Estava mais perto agora. Perto demais. Podia ver os músculos sob o pelo, o modo como as patas afundavam na terra sem fazer som, a inteligência calculista nos olhos amarelos. Ela não era mero observador, estava avaliando, medindo, esperando o momento certo para abocanhar o perdedor. Fosse eu, fosse a mulher, fosse a cobra. Para a onça, tudo ali era alimento em potencial. Meu corpo inteiro gritava para eu correr, voltar para o caminhão, dar ré, fugir, salvar a própria pele. Mas os olhos da mulher continuavam me encarando. E neles, eu via a Lúcia. Via todas as vezes que ela tinha me olhado com esperança. Todas as vezes que ela tinha segurado minha mão no hospital, todas as promessas que eu tinha feito e não conseguido cumprir. Não dessa vez, pensei. Dessa vez não. Respirei fundo. Segurei firme o pedaço de pau e ataquei de novo. Dessa vez, mirei a cabeça da cobra. O golpe desceu com tudo. A madeira acertou em cheio o crânio triangular da sucuri. O impacto reverberou pelos meus braços. Senti osso sob as escamas. A cobra sibilou. Um som agudo, furioso, primitivo. E então aconteceu algo que eu não esperava. Em vez de soltar a mulher, a sucuri apertou mais. A mulher gritou. Dessa vez o som saiu, agudo, desesperado, cortando o ar quente da tarde. As pernas dela fraquejaram. Só não caiu porque a cobra a segurava. "Não!" Gritei batendo de novo. "Solta ela!" Acertei outra vez, e outra, e outra. Cada golpe fazia a cobra se contorcer, mas não a fazia soltar. Pelo contrário, o instinto do réptil era claro. Se está sendo atacado, aperte mais. Mate mais rápido. Eu estava piorando a situação. Parei, ofegante, suando, desesperado. Precisava pensar. Tinha que ter outro jeito.
Foi quando lembrei de algo que um velho caminhoneiro tinha me contado anos atrás, numa parada de caminhão em Rondônia. Ele tinha trabalhado num circo quando jovem, lidava com cobras. Disse que sucuri tem um ponto fraco, o focinho. É sensível. Se você apertar, se você machucar ali, ela solta para se defender. Larguei o pau. O que você está fazendo? A mulher conseguiu ofegar entre gemidos. Não respondi. Não tinha tempo. Avancei com as mãos vazias. A sucuri tentou me acertar com a cauda de novo, mas dessa vez eu estava esperando. Abaixei. A cauda passou por cima. E então eu fiz a coisa mais insana da minha vida. Agarrei a cabeça da cobra com as duas mãos. As escamas eram lisas, frias, úmidas, mais fortes do que eu imaginava. A cobra se debateu com força descomunal. Era como segurar uma mangueira de alta pressão. Os músculos sob minha palma se contorciam, tentando se libertar. A boca abriu. Dentes pequenos e curvos apareceram. Não eram presas de veneno. Sucuri não tem veneno, mas podiam rasgar carne. A cobra tentou me morder. Desviei o rosto. Os dentes passaram raspando na minha orelha. Com toda a força que tinha, enfiei os polegares nos olhos da cobra. A sucuri sibilou num tom que nunca tinha ouvido antes. Alto, agudo, desesperado. E soltou. As espirais se abriram. A mulher desabou no chão feito saco de cimento. Não se mexeu. A cobra se contorceu toda, tentando se livrar das minhas mãos. Eu não queria machá-la mais do que o necessário. Ela só estava sendo o que era, um animal seguindo o instinto, mas também não podia deixar ela atacar de novo. Dei um empurrão forte e larguei. A sucuri caiu na terra, se retorceu por uns 3 segundos e então disparou em direção ao mato. Sumiu entre o capim alto em segundos, deixando apenas um rastro sinuoso na poeira. Ofeguei. Tremia. Olhei para as próprias mãos. Estavam arranhadas, sangrando em alguns pontos, mas inteiras. Foi quando lembrei da onça. Virei a cabeça. Ela estava ali, a 5 metros, parada, me encarando. Não se mexia, apenas observava, avaliava. Peguei o pedaço de pau do chão, devagar, sem tirar os olhos dela. Ficamos ali, homem e fera, nos medindo. E então, num movimento que jamais vou entender, a onça deu meia volta e desapareceu no cerrado. Assim, sem mais nem menos. Fiquei parado, estupefato, tentando processar o que tinha acontecido. Será que ela tinha desistido? Decidiu que não valia a pena arriscar ou apenas estava esperando melhor oportunidade? Não importava. Corri até a mulher. Ela estava caída de lado, abraçando a barriga, respirando aos soluços, os olhos fechados, o rosto branco como papel. "Moça!" chamei, ajoelhando ao lado dela. "Moça, você está me ouvindo?" Ela gemeu. Os olhos se abriram devagar, desfocados. "Meu bebê", sussurrou. "Meu bebê. Calma. Vou te levar para o hospital. Fica calma." Passei os braços por baixo dela. Era leve demais para uma grávida, ossos e barriga. Levantei com cuidado e ela soltou um gemido de dor. "Eu sei que está doendo", falei, caminhando em direção ao caminhão. "Mas agora a gente precisa sair daqui." Cada passo era agonia. Para ela, por causa das costelas esmagadas. Para mim, por causa do peso e do medo de que a onça voltasse. Cheguei ao caminhão. Abri a porta do carona. Subi ela com todo o cuidado do mundo. Ela gemeu de novo, mas entrou. Dei a volta correndo, subi do meu lado, liguei o motor. As mãos tremiam tanto que errei 2 vezes antes de conseguir engatar a marcha. O caminhão começou a andar. Virei o volante, fazendo o retorno na estrada estreita. Voltei pelo mesmo caminho que tinha vindo. Só depois de ter rodado uns 5 minutos, quando finalmente não via mais aquele lugar no retrovisor, foi que consegui respirar de verdade. Olhei para a mulher. Ela chorava baixinho, abraçando a barriga, balançando para frente e para trás. "Como você se chama?" perguntei. Ela demorou a responder. A voz saiu fraca, quebrada. "Alessandra." "Alessandra", repeti. "Eu sou Valdir.
Sou caminhoneiro. Vou te levar para a cidade mais próxima, para o hospital. Você vai ficar bem. Seu bebê vai ficar bem. Ela me olhou. Os olhos castanhos nadavam em lágrimas. Você salvou minha vida, disse. Não soube o que responder. Apenas assenti e continuei dirigindo. O sol começava a descer no horizonte, tingindo o céu de laranja e vermelho. A estrada de terra se esticava à frente, seca, empoeirada, infinita. E pela primeira vez em 4 anos, desde que a Lúcia tinha ido embora, eu senti algo diferente do vazio. Senti que tinha feito alguma coisa que importava. Mas a tarde ainda guardava mais perguntas do que respostas. De onde tinha vindo aquela mulher? Por que ela estava sozinha no meio do nada? Por que uma cobra e uma onça estavam ali ao mesmo tempo, como se tivessem sido convocadas pelo destino? E a pergunta que mais me assustava: será que eu tinha mesmo salvado ela? Ou só tinha adiado o inevitável? Dirigi mais rápido, a poeira subindo atrás do caminhão como uma cortina vermelha. Dentro da cabine, o silêncio pesava. Só a respiração difícil de Alessandra. Só o ronco do motor. Só o barulho dos pneus na estrada. E um pressentimento ruim crescendo no meu peito. Aquilo não tinha acabado, de jeito nenhum. Continue, mas alongue o próximo capítulo 17-20. Capítulo 3. As feridas que não se veem. A estrada de terra parecia não ter fim. Eu dirigia rápido demais para aquele tipo de chão. O caminhão chacoalhava, levantando nuvens de poeira vermelha que entravam pela janela e grudavam na pele suada. Cada buraco, cada pedra fazia a suspensão gemer. Mas eu não diminuía, não podia. A Alessandra gemia baixinho a cada solavanco. Ela tinha se encolhido contra a porta, abraçando a barriga como se pudesse proteger o bebê com a força da vontade. O vestido branco, que já estava sujo de terra, agora mostrava manchas escuras que eu tentava não olhar muito. Sangue. Não muito, mas o suficiente para me deixar ainda mais apavorado. Aguenta, falei, mais para mim do que para ela. Já está perto, mas eu não fazia ideia de quão perto estava. A última placa que tinha visto indicava Porangatu a 40 quilômetros. Numa estrada de terra, com caminhão carregado, isso significava pelo menos mais meia hora. Talvez mais. Olhei para o relógio no painel. 3h20 da tarde. O sol ainda estava alto, mas já começava aquela descida preguiçosa rumo ao horizonte. Tinha umas 3 horas de luz, no máximo. Depois disso, a escuridão ia engolir aquele pedaço esquecido de mundo. E eu não queria estar naquela estrada depois que escurecesse. Não depois do que tinha visto. Alessandra, chamei, mantendo os olhos na estrada. Você precisa ficar acordada. Não dorme. Fala comigo. Ela não respondeu. A cabeça tinha tombado para frente, o queixo quase tocando o peito. Alessandra, gritei dessa vez. Ela se mexeu sobressaltada. Os olhos se abriram com dificuldade. Tô acordada, murmurou. Fala comigo. Qualquer coisa. Conta alguma coisa. Só não dorme. Aprendi isso com um paramédico numa parada de caminhão anos atrás. Quando a pessoa está machucada, em choque, você não deixa ela dormir. O corpo pode desligar e não ligar mais. Alessandra respirou fundo, estremecendo de dor. Não sei o que falar. Conta como você foi parar ali. No meio do nada. Silêncio. Só o ronco do motor e o barulho dos pneus. Achei que ela não ia responder. Mas então, com voz fraca e arrastada, ela começou. Eu estava fugindo. Fugindo de quê? Dele. A palavra saiu com tanto nojo, tanto medo, que não precisava de explicação. Mas eu precisava dela falando, precisava dela consciente. Quem é ele? Meu marido, disse, e cada sílaba parecia custar um pedaço dela. Wagner. A gente morava numa fazenda ali perto. Ele trabalha para os donos, caseiro, essas coisas. Assenti, mesmo ela não estando olhando. Você fugiu dele? Fugi. Por quê? Ela demorou a responder. Quando falou, a voz tremia. Porque ele ia matar nosso filho.
Quase perdi o controle do volante. O quê? Ele disse. A voz dela quebrou. Respirou fundo, tentando se recompor. Ele disse que o bebê não é dele, que eu traí, que quando a criança nascesse ele ia sufocar, ia jogar no rio, ia fazer sumir. Senti o estômago revirar. Já tinha visto muita coisa ruim na estrada. Assalto, acidente, morte. Mas aquilo era uma maldade que eu não conseguia processar. E é? Dele, digo. É! Ela quase gritou e a dor da costela machucada a fez gemer. Respirou fundo antes de continuar. Claro que é. Nunca olhei para outro homem. Mas ele começou com essa paranoia faz uns 4 meses. Começou a beber mais, a gritar, a dizer que o bebê não podia ser dele porque ele era estéril. E não sei. Ele nunca quis ir no médico, nunca quis fazer exame. Só ficava repetindo que era impossível, que eu tinha traído, que a criança era de outro. A história ia se montando na minha cabeça como um quebra-cabeça macabro. Um homem violento, ciumento, provavelmente alcoólatra. Uma mulher grávida e presa. E uma obsessão doentia. Quando ele começou a bater em você, perguntei, tentando manter a voz neutra. Faz uns 2 meses. No começo era só grito, xingamento. Depois veio o primeiro tapa. Depois o soco. Depois, ela engoliu seco. Depois virou rotina. Eu acordava com medo de respirar errado, de olhar errado, de existir errado. Conhecia aquela história. Não pessoalmente, graças a Deus. A Lúcia e eu tínhamos tido nossos problemas, como todo casal, mas eu nunca tinha encostado um dedo nela. Nunca. Mas eu conhecia gente que conhecia. Ouvia histórias em botecos, via nos noticiários. Violência doméstica, uma das piores pragas desse país. Por que você não foi embora antes? Para onde? Ela olhou para mim com olhos cansados demais para a idade que tinha. Não tenho família. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos. Meu pai bebe mais que o Wagner. Não serve para nada. Não tenho irmão. Não tenho ninguém. E a gente mora no meio do nada. A cidade mais perto é Porangatu e eu nem carteira de motorista tenho. Como eu ia fugir? Mas você fugiu agora. Porque não tinha mais escolha, disse acariciando a barriga. Ontem de noite ele chegou bêbado. Disse que tinha decidido que quando o bebê nascesse, ele ia resolver o problema. Ia fazer parecer acidente, sufocamento. Ele descreveu tudinho, com detalhes. A voz dela se despedaçou. Lágrimas desceram pelo rosto sujo. Eu esperei ele dormir. Peguei uma muda de roupa numa sacola, um pouco de dinheiro que eu tinha escondido, e saí andando, no escuro, sem rumo. Só queria distância. E como você foi parar naquele lugar? Onde a cobra? Ela estremeceu ao lembrar. Eu andei a noite toda. Deve ter sido umas 6, 7 horas. De madrugada parou um caminhão. O motorista ofereceu carona. Eu aceitei porque meus pés estavam sangrando. Ele me levou até perto de Porangatu. Mas aí ele começou a querer coisa. Disse que carona não era de graça, que eu tinha que pagar de um jeito ou de outro. Cerrei os dentes, filho da puta. Eu pulei do caminhão. Ele estava devagar porque a estrada estava ruim. Caí, me machuquei, mas levantei e corri pro mato. Ele gritou umas coisas, mas não veio atrás. Devia ter pressa. Ou medo de confusão. Ela pausou, respirando com dificuldade. Fiquei andando pelo mato, tentando achar a estrada de novo, mas me perdi. Andei. O sol estava quente demais. Eu estava com sede, com fome, cansada. A barriga pesava, doía. E então eu vi aquela estrada de terra. Pensei, vou voltar para a estrada, vou esperar outro carro. Dessa vez vou ter mais cuidado. A voz dela sumiu por um momento. Quando voltou, estava embargada. Eu estava parada ali na beira da estrada esperando quando senti alguma coisa no meu pé. Olhei para baixo e tinha aquela cobra, enorme. Ela subiu pela minha perna antes que eu pudesse reagir.
Tentei gritar, mas ela já tinha começado a apertar. Não conseguia respirar, não conseguia pensar. Só sentia ela esmagando, matando. Ela soluçou. E então você apareceu. Fiquei em silêncio. Não sabia o que dizer. A história toda era pesada demais, triste demais, real demais. E a onça? Perguntei. Você viu quando ela apareceu? Vi. Tava lá faz tempo. Acho que ela estava me seguindo desde que eu saí do mato. Só esperando. Esperando eu cair. Esperando eu morrer. A natureza era assim. Implacável. Não tinha piedade. Não tinha moral. Só instinto. Fome. Sobrevivência. Mas eu não era natureza. Eu era homem. E homem tinha escolha. Eu tinha escolhido parar. Dirigi mais uns 15 minutos em silêncio. Alessandra tinha fechado os olhos de novo, mas a respiração dela era constante. Não era sono, era exaustão. A estrada começou a melhorar. O cascalho deu lugar a asfalto velho, esburacado, mas asfalto. Sinal de que estava chegando perto de alguma cidade. Foi quando vi a placa. Porangatu, 8 quilômetros. Alessandra, chamei baixo. A gente está chegando. Ela abriu os olhos. Tem hospital? Perguntou, a voz fraca. Tem. Pequeno, mas tem. Vou te deixar lá. Ela assentiu, mas então segurou meu braço, a mão fria e trêmula. E se ele me achar? Quem? O Wagner? E se ele for no hospital? E se ele me arrastar de volta? A pergunta me pegou de surpresa. Eu não tinha pensado nisso. Estava tão focado em salvar ela, em chegar no hospital, que não tinha considerado o que viria depois. A gente avisa a polícia, falei, tentando soar confiante. E adianta? Ela riu, sem humor. Você acha que polícia vai se importar? Marido batendo em mulher é coisa de todo dia por aqui. Eles vão fazer boletim, vão dar uns conselhos e vão embora. E quando ele aparecer de novo, eu vou estar sozinha. Ela tinha razão. Eu sabia que tinha. Já tinha visto acontecer. Então o que você quer fazer? Perguntei. Alessandra ficou em silêncio, olhando pela janela, vendo a paisagem passar, o cerrado seco, as casas começando a aparecer na beira da estrada, a civilização se aproximando. Eu não sei, admitiu. Não sei para onde ir. Não sei o que fazer. Só sei que não posso voltar. Não posso deixar ele encostar a mão no meu filho. A determinação na voz dela, mesmo machucada, mesmo quebrada, era impressionante. Você não vai voltar, prometi. A gente dá um jeito, ela me olhou. Nos olhos dela tinha gratidão e esperança, algo que provavelmente não sentia fazia tempo. Entramos na cidade. Porangatu era pequena, ruas estreitas, casas simples, algumas lojas, um posto, uma praça com alguns bancos, lugar tranquilo. Lugar esquecido. Parei na frente da primeira pessoa que vi, um senhor varrendo a calçada, e perguntei onde ficava o hospital. Segue reto, vira à esquerda na padaria, mais 2 quadras. Ele respondeu. Olhou para Alessandra e franziu a testa. Aconteceu alguma coisa? Acidente. Menti. Ela precisa de médico. Ele assentiu e voltou a varrer. Segui as instruções. Achei o hospital em menos de 5 minutos. Era pequeno, bem pequeno, mas parecia um posto de saúde grande. Mas tinha o símbolo da Cruz Vermelha e uma placa. Pronto atendimento. Estacionei em frente. Desliguei o motor. A gente chegou, falei. Alessandra olhou para o prédio, depois para mim. Obrigada, disse. Por tudo. Você não precisava ter parado. A maioria não teria parado. Eu precisava, respondi. E era verdade. Desci, dei a volta. Abri a porta dela e ajudei a descer. Ela gemeu de dor, mas conseguiu ficar em pé. Caminhamos juntos até a entrada. Eu de braço dado com ela, segurando o peso. Entramos. A recepção era simples, cadeiras de plástico, cartazes nas paredes sobre dengue e vacinação. Uma mulher de jaleco branco atrás do balcão. Ela levantou os olhos quando a gente entrou e arregalou. Meu Deus! Ela se levantou de um pulo. O que aconteceu? Ela precisa de médico, falei.
Urgente, ela está grávida e foi atacada por uma cobra. Cobra? A mulher já vinha correndo com uma cadeira de rodas. Ela foi picada? Não, sucuri, esmagou ela. A enfermeira, ou sei lá o que ela era, olhou para mim como se eu estivesse falando grego. Mas então olhou para Alessandra, viu o estado dela e entendeu que não era hora de fazer pergunta. Senta aqui, filha, disse ajudando Alessandra na cadeira. Vou te levar para o doutor Geraldo. Ele está aqui hoje, graças a Deus. Alessandra se virou para mim antes de ser levada. Você vai embora? Perguntou e tinha pânico na voz. Olhei para ela, para aquela mulher jovem, machucada, assustada, carregando uma vida dentro dela. E pensei na Lúcia, pensei no filho que a gente nunca teve, pensei em todos os arrependimentos que eu carregava. Não, falei, eu não vou embora. Vou ficar aqui até você sair. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Promete? Prometo. E ali, naquele hospital pequeno no meio do nada, eu fiz uma promessa que não sabia como ia cumprir. Mas ia cumprir. De algum jeito, ia. Continue. Mas alongue o próximo capítulo 17 e 23, capítulo 4. A vigília. A sala de espera cheirava a desinfetante e café velho. Eu sentei numa daquelas cadeiras de plástico que parecem feitas para incomodar, tentando achar uma posição que não doesse. Não achei. Todas as partes do meu corpo reclamavam. Os braços arranhados pela cobra ardiam. As costas doíam de ter carregado Alessandra. As mãos tremiam com a adrenalina que ainda não tinha ido embora completamente. Mas nada disso importava. Olhei para o corredor por onde tinham levado ela. Porta dupla de metal, vidro fosco. Não dava para ver nada do outro lado. Só ouvia vozes abafadas, passos apressados, o bip de algum aparelho. Olhei para o relógio na parede. 4:30 da tarde. Fazia 20 minutos que ela tinha entrado. A recepcionista, uma mulher de uns 50 anos, cabelo preso num coque apertado, óculos de armação grossa, me olhava de vez em quando por cima da tela do computador. Desconfiada, curiosa. Provavelmente se perguntando quem era aquele caminhoneiro sujo de terra, suado, arranhado, que tinha trazido uma grávida meio morta. Desviei o olhar. Não tinha paciência para explicar. Peguei o celular no bolso. Tela rachada, bateria em 30%. Tinha 3 ligações perdidas, todas do seu Oliveira, o fazendeiro que tinha me contratado para levar a carga. Merda, a carga. Eu tinha esquecido completamente. O caminhão estava estacionado ali fora, carregado com insumo agrícola que deveria ter sido entregue horas atrás. Ia ter que ligar, explicar, provavelmente perder o pagamento, mas quando pensei em pegar o celular para discar, meus dedos não se mexeram. Não conseguia, não naquele momento. Guardei o celular de volta. A porta dupla se abriu. Saiu uma enfermeira jovem de rabo de cavalo com uma prancheta na mão. Ela olhou para a sala de espera. Me viu, franziu a testa. O senhor que trouxe a moça grávida? Perguntou. Levantei de um pulo. Sou eu. Como ela tá? A enfermeira se aproximou. Tinha uma mancha de sangue na manga do jaleco. Meu estômago se apertou. Ela tá estável, o bebê também. Mas foi por pouco. Soltei o ar que nem sabia que estava segurando. Graças a Deus. Ela tem 3 costelas fraturadas. Contusões graves no tórax e no abdômen. Laceração no braço esquerdo, desidratação severa e sinais de agressão antiga. Hematomas em vários estágios de cicatrização. Cada palavra era uma pedrada. Mas o bebê tá bem? Insisti. Os batimentos cardíacos estão normais. Não detectamos sangramento interno, mas vamos precisar fazer mais exames. E ela vai ter que ficar internada, pelo menos uns 3 dias, talvez mais. Assenti, processando tudo. Ela perguntou por mim. A enfermeira hesitou. Perguntou: tá pedindo para você entrar? O doutor Geraldo normalmente não permite, mas... Ela me mediu com os olhos. Ela tá muito assustada. Continua dizendo que alguém vai vir buscar ela,
que não pode ficar sozinha. O doutor acha que pode acalmar ela se você entrar um pouco. Posso ver ela? 5 minutos. Não mais. Obrigado. Segui a enfermeira pelo corredor. O cheiro de desinfetante ficou mais forte. Passamos por 2 portas fechadas. Ouvi gemido atrás de uma delas. Tosse atrás da outra. A enfermeira parou na terceira porta, bateu de leve e abriu. Alessandra, o senhor que te trouxe está aqui. Entrei. O quarto era pequeno. Uma cama, uma cadeira, uma janela com cortina bege. Alessandra estava deitada, conectada a um soro e a um monitor que registrava os batimentos cardíacos dela e do bebê. O vestido branco tinha sumido. Agora ela usava uma camisola hospitalar azul clara que deixava ver as ataduras no braço e no tórax. Mas o que me pegou foram os olhos. Ela me olhou com tanto alívio, tanta gratidão, que eu não soube onde colocar os meus. Você ficou, disse a voz rouca. Falei que ia ficar. Eu achei que você ia embora quando eu entrasse aqui, que você ia aproveitar e sumir, que ia querer se livrar do problema. Puxei a cadeira e sentei do lado da cama. Eu não vou embora, falei, e dessa vez soou como juramento. Os olhos dela se encheram de lágrimas de novo. Ela virou o rosto, tentando esconder. O médico disse que o bebê está bem, comentei, tentando distrair. Disse para mim também. É um milagre. Depois de tudo, você é forte. Ele também. Ele, repetiu, acariciando a barriga, é um menino. Descobri mês passado. O Wagner ficou furioso. Disse que, se fosse filho dele, seria menina. Como se a pessoa pudesse escolher essas coisas. Balancei a cabeça. A lógica de um homem violento e irracional. Como você vai chamar ele? Alessandra pensou por um momento. Miguel. Sempre gostei desse nome. Significa aquele que é como Deus. Achei bonito, forte. É bonito mesmo. Silêncio. O bip do monitor preenchendo o espaço. Valdir. Ela disse meu nome pela primeira vez desde que eu tinha me apresentado. Por que você parou? Quando viu eu na estrada com a cobra, por que você não continuou dirigindo? A pergunta me pegou desprevenido. Fiquei olhando para as minhas mãos, calejadas, sujas, marcadas por anos de estrada. Porque... Comecei, mas a voz falhou. Respirei fundo. Porque eu não parei uma vez, e me arrependo até hoje. Ela ficou em silêncio, esperando eu continuar. Minha esposa, falei, e até hoje doía pronunciar aquelas palavras. Ela morreu faz 4 anos, estava grávida, 8º mês. Teve complicação, eu estava viajando, longe. Quando recebi a ligação, dirigi sem parar, mas não cheguei a tempo. Ela já tinha ido, o bebê também. A voz se despedaçou no final. Engoli seco. Desde então eu fico me perguntando, e se eu tivesse ficado? E se eu não tivesse aceitado aquela viagem? E se eu tivesse estado lá quando ela precisou? Olhei para Alessandra. Talvez eu pudesse ter salvado ela. Talvez não. Mas eu nunca vou saber. Porque eu não estava lá. Alessandra esticou a mão e tocou a minha. Os dedos frios e frágeis. Não foi sua culpa, disse baixinho. Foi. Eu escolhi a estrada em vez dela. Todo dia eu escolhia. E quando ela mais precisou, eu não estava lá. Você não sabia que ia acontecer. Não, mas agora eu sei que a gente nunca sabe. A vida pode acabar a qualquer momento. E se a gente não estiver lá, se a gente não parar, se a gente só passar, a gente perde. Perde para sempre. Limpei o rosto com as costas da mão. Não tinha percebido que estava chorando. Quando eu te vi ali, continuei, sozinha, grávida com aquela cobra, eu vi ela, vi a Lúcia, vi meu filho que nunca nasceu. E eu pensei, não de novo. Dessa vez não. Dessa vez eu vou parar. Vou tentar. Vou fazer alguma coisa. Alessandra apertou minha mão. Você salvou minha vida, disse, a voz firme apesar das lágrimas. E a vida do Miguel. A gente não ia sobreviver sem você. Ia morrer ali, sozinha.
e ninguém ia nem saber. Mas não morreu. Vocês estão vivos por sua causa. Ficamos ali, de mãos dadas, em silêncio. Dois estranhos unidos por um momento impossível. A porta se abriu. O Dr. Geraldo entrou. Homem de uns 60 anos, barba grisalha, jaleco branco impecável. Óculos de leitura pendurado no pescoço. Desculpe interromper, disse a voz profissional, mas gentil. Mas preciso falar com vocês dois. Larguei a mão de Alessandra. O médico puxou a cadeira mais para perto da cama. Alessandra, os exames mostram que você e o bebê estão estáveis por enquanto, mas você passou por um trauma severo. Vamos precisar monitorar de perto. E tem outra coisa. Ele pausou, o rosto ficando mais sério. Os hematomas, as fraturas antigas, as marcas, não foram causadas pela cobra. Foram causadas por agressão repetida, durante meses, pelo que consigo ver. Alessandra desviou o olhar. Eu preciso fazer uma denúncia. O doutor continuou. É protocolo. Quando há evidência de violência doméstica, somos obrigados por lei a notificar as autoridades. Não! Alessandra sentou na cama de repente, gemendo de dor, mas ignorando. Por favor, não chama a polícia. Ele vai saber. Ele vai vir me buscar. Ele vai me matar. Alessandra, você precisa de proteção. Proteção. Ela quase riu. Aqui, nessa cidade pequena onde todo mundo conhece todo mundo, onde a polícia é 2 homens e um carro velho, que proteção vocês vão me dar? O doutor abriu a boca para responder, mas não tinha resposta, porque ela tinha razão. Tem medida protetiva, ele tentou. Ordem de restrição. Papel não para bala. Papel não para faca. Papel não protege ninguém. Alessandra olhou para mim, desesperada. Valdir, fala para ele. Fala que não adianta. Olhei para o doutor, para o rosto preocupado dele, para o dilema ético que ele enfrentava. Ela tem razão. Falei, a voz baixa. Eu já vi acontecer. Marido espanca a mulher. Ela faz boletim. Consegue medida protetiva. Ele promete que vai mudar. Ela volta. Ele mata. É sempre a mesma história. Então, o que vocês sugerem? O doutor perguntou frustrado. Que eu ignore. Que eu finja que não vi? Sugiro que você me dê alta. Alessandra disse. Impossível. Você tem costelas quebradas, precisa de repouso, de observação. Preciso sair daqui, ela insistiu. Se ficar internada, ele vai descobrir. Vai vir buscar. E quando vier, ninguém vai poder parar ele. E para onde você vai ir? Silêncio. Alessandra me olhou. Eu olhei para ela. E no fundo dos olhos dela eu vi a pergunta que ela não teve coragem de fazer. Merda. Eu não tinha planejado isso. Não tinha planejado nada além de trazer ela para o hospital. Deixar ela em segurança. E seguir minha vida. Mas a vida tinha outros planos. Ela vai comigo, ouvi minha própria voz dizer. O doutor me olhou surpreso. Com você? Sou caminhoneiro. Rodo o Brasil inteiro. Posso levar ela para longe. Para onde esse filho da puta não vai achar. Você mal conhece essa moça. E daí? Olhei para ele. O senhor conhece algum lugar melhor para ela ir? O médico ficou em silêncio. Ela precisa de cuidados médicos. Ele tentou uma última vez. Então me dá os remédios. Me explica o que fazer. Me ensina a cuidar dela, mas não deixa ela aqui, porque se deixar, ela vai morrer. E o bebê também. O doutor Geraldo tirou os óculos, esfregou o rosto com as mãos, suspirou fundo. Isso é loucura, murmurou. Eu sei, concordei. Pode dar muito errado. Pode. Vocês podem se arrepender? Talvez. Ele colocou os óculos de volta. Olhou para Alessandra. Depois para mim. Ela precisa de pelo menos 24 horas de repouso. Aqui. Com soro. Com medicação. Amanhã de tarde, se ela estiver estável, eu libero. Com receitas, instruções e contra toda a minha recomendação médica. Obrigado. Alessandra sussurrou. O doutor se levantou. Não me agradeça ainda. Vocês não fazem ideia do que estão se metendo. Ele saiu,
Fechando a porta com mais força do que o necessário, Alessandra e eu ficamos nos encarando. Você não precisa fazer isso, ela disse. Não me deve nada. Eu sei. Então por quê? Pensei na Lúcia, no filho que nunca conheci. Em todos os anos sozinho na estrada, carregando culpa como se fosse carga pesada. Porque dessa vez eu posso fazer diferente, respondi. Dessa vez eu posso ajudar. Ela fechou os olhos. Uma lágrima escorreu pelo rosto. Obrigada, sussurrou. Não respondi. Apenas fiquei ali, sentado na cadeira desconfortável, vendo ela dormir. Lá fora, o sol começava a se pôr. A luz alaranjada entrava pela janela, pintando tudo de dourado. E eu sabia que tinha acabado de mudar minha vida para sempre. Mas não sabia ainda se para melhor ou para pior. Só sabia que não podia voltar atrás. Não dessa vez. Continue, mas alongue o próximo capítulo. 17:27. Capítulo 5. A noite mais longa. A noite caiu sobre Porangatu como um cobertor pesado. Eu tinha saído do quarto quando Alessandra adormeceu de verdade, exausta pela dor e pelos remédios que tinham dado para ela. O rosto dela finalmente tinha relaxado. Não tinha mais aquela tensão, aquele medo constante estampado em cada traço. Parecia mais nova dormindo. Frágil, vulnerável. Fechei a porta devagar e voltei para a sala de espera. O hospital tinha esvaziado. A recepcionista tinha ido embora, substituída por um rapaz jovem de cara sonolenta que mal levantou os olhos quando passei. 2 pessoas esperavam em cadeiras do outro lado. Uma senhora idosa com a mão enfaixada e um homem de macacão segurando a barriga. Sentei longe, encostei a cabeça na parede fria. Fechei os olhos, mas não consegui descansar. A mente não parava, girava, processava, questionava. O que eu tinha acabado de fazer? Tinha me comprometido a levar uma mulher grávida, espancada, fugindo do marido violento, para longe, para onde eu não fazia ideia. Como eu também não sabia. E por quanto tempo? Até quando? Não tinha pensado em nada disso. Tinha apenas reagido, deixado o coração falar mais alto que a razão. E agora estava ali, sentado num hospital de cidade pequena, com um caminhão cheio de carga atrasada, um cliente provavelmente furioso e uma responsabilidade que eu não tinha pedido. Mas também não conseguia me arrepender. Toda vez que fechava os olhos, via ela, na estrada, com a cobra, os olhos pedindo socorro. E eu sabia que se tivesse passado direto, se tivesse ignorado, eu não conseguiria viver comigo mesmo. Já tinha ignorado uma vez. Não de novo. Peguei o celular. Bateria em 22%. Precisava ligar para o seu Oliveira. Explicar. Ou tentar. Disquei. Tocou 3 vezes antes dele atender. Valdir? A voz veio grossa, irritada. Onde diabos você tá? A carga devia ter chegado faz 6 horas. Seu Oliveira, eu posso explicar. Explicar? Eu paguei adiantado. Combinamos horário. E você me deixa no vácuo? Sabe quanto dinheiro eu perdi hoje esperando esse insumo? Eu sei, e me desculpa, mas aconteceu uma emergência. Emergência? Que tipo de emergência? Hesitei. Como explicar? Como fazer um fazendeiro pragmático entender? Eu encontrei alguém na estrada, precisando de ajuda. Tive que trazer para o hospital. Silêncio do outro lado. Você está me dizendo que abandonou minha carga por causa de um estranho? Não abandonei. Tá tudo seguro no caminhão. Eu vou entregar amanhã, primeiro horário. Amanhã não serve. Eu precisava hoje. Tenho plantação esperando. Tenho cronograma. Ele respirou fundo, tentando se controlar. Sabe o que é isso, Valdir? É falta de profissionalismo. É desrespeito. Eu confiei em você. Seu Oliveira, por favor, deixa eu explicar direito. Não quero explicação. Quero minha carga. E se não chegar amanhã de manhã, cedo, pode esquecer o pagamento. Aliás, pode esquecer qualquer outro serviço comigo. Tá entendido? Tá entendido. Ele desligou. Fiquei olhando para o celular. A tela escureceu. O reflexo do meu rosto apareceu no vidro preto. Parecia mais velho, mais cansado,
Guardei o aparelho. Não podia culpar o seu Oliveira. Ele tinha razão. Eu tinha falhado com ele, tinha quebrado um acordo. Na vida de caminhoneiro, palavra vale mais que contrato. E eu tinha quebrado minha palavra. Mas mesmo assim, mesmo sabendo que ia perder dinheiro, ia perder reputação, ia complicar minha vida, eu não me arrependia. Levantei da cadeira. As pernas estavam dormentes de tanto tempo sentado. Caminhei até a máquina de café no canto da sala. Era uma daquelas antigas que faz um barulho infernal e despeja um líquido preto que mal lembra café de verdade. Coloquei 2 moedas, apertei o botão. A máquina gemeu, chiou e cuspiu meio copo de líquido escuro. Provei. Horrível, amargo, quente demais. Bebi mesmo assim. Voltei para a cadeira. Olhei para o relógio na parede. 10h15 da noite. O hospital tinha ficado silencioso. Até o rapaz da recepção tinha sumido. Provavelmente tinha ido dormir em algum canto. A senhora da mão enfaixada tinha ido embora. Só o homem do macacão continuava ali, agora esparramado na cadeira, roncando baixinho. Eu estava sozinho com meus pensamentos. E meus pensamentos não eram boa companhia. Pensei na Lúcia, como sempre pensava quando tinha tempo demais para pensar. A gente tinha se conhecido num baile de cidade pequena. Eu tinha 23 anos, ela 20. Eu já era caminhoneiro, herdeiro do caminhão do meu pai, que tinha morrido de infarto ao volante. Ela era professora primária, filha de agricultor, moça direita, daquelas que a mãe ensina a costurar e cozinhar antes de ensinar a ler. Dançamos a noite toda. Ela pisava no meu pé. Eu pedia desculpa mesmo sendo culpa dela. A gente riu, conversou, e quando o baile acabou, eu já sabia que ia casar com aquela mulher. 3 meses depois, casei. Foram 21 anos juntos. 21 anos bons. Não perfeitos. A gente brigava. Ela reclamava das minhas viagens longas. Eu reclamava do jeito que ela organizava a garagem. Bobagem de casal. Mas no fundo, a gente se amava. E a gente queria filho. Tentamos logo no primeiro ano. Nada. Segundo ano. Nada. Terceiro ano. Aí fomos no médico. Descobrimos que ela tinha problema. Síndrome de não sei o quê. Nome complicado. O médico explicou com palavras técnicas que eu não entendi direito. Mas entendi a conclusão. Ia ser difícil. Muito difícil. Mas não impossível. Então a gente tentou. Tratamento, hormônio, injeção, remédio, rezamos, fizemos promessa, acendemos vela. Ela engravidou a primeira vez quando tinha 32 anos. A gente comemorou, chorou de alegria, comprou roupinha, avisou a família, perdeu com 2 meses. A segunda vez foi 3 anos depois, mesma história, alegria, esperança, perda. A gente quase desistiu, era doloroso demais. Cada perda arrancava um pedaço dela. Um pedaço de nós. Mas então, quando ela já tinha 41 anos, quando a gente tinha meio que aceitado que não ia rolar, ela engravidou de novo. E dessa vez, passou dos 3 meses. Passou dos 4, 5, 6. O médico disse que era milagre, que as chances eram mínimas, mas estava acontecendo. A gente voltou a sonhar. Pintamos o quarto, montamos o berço, escolhemos nome. Lucas, se fosse menino. Laura, se fosse menina. Ela chegou nos 8 meses, barrigão enorme, cansada, mas feliz. Mais feliz do que eu tinha visto ela em anos. E eu aceitei uma viagem para Mato Grosso, longa, bem paga, 3 semanas fora. Ela não queria que eu fosse. Disse que tinha um pressentimento ruim, que queria eu por perto, que faltava tão pouco. Mas eu fui mesmo assim. Porque o dinheiro era bom, porque a gente precisava, porque eu era teimoso e idiota e achava que nada ia dar errado. 2 semanas e meia depois, recebi a ligação. Ela tinha passado mal, pressão alta, inchaço, convulsão. Levaram correndo para o hospital. Fizeram cesárea de emergência, mas era tarde demais. O bebê não resistiu, era menino, Lucas, e ela teve hemorragia. Não conseguiram estancar.
Quando cheguei, 27 horas depois, ela já tinha partido. Enterrei os dois juntos. Ela com o bebê no colo, Lucas no braço da mãe, finalmente. E desde então eu vivia com a culpa. Se eu tivesse ficado, se eu tivesse escutado ela, se eu tivesse estado lá, talvez não fizesse diferença, talvez o resultado fosse o mesmo. Mas eu nunca ia saber. E isso me corroía por dentro, todo dia, todo mês, todo ano, até hoje, até aquela tarde quando vi Alessandra na estrada. Limpei o rosto, nem tinha percebido que estava chorando de novo. Terminei o café horrível. Amassei o copinho de plástico e joguei no lixo. Levantei, precisava caminhar, fazer alguma coisa. Não podia ficar parado com aqueles pensamentos. Saí do hospital. O ar da noite era fresco, uma pausa bem-vinda do calor sufocante do dia. A cidade dormia, ruas vazias, luzes apagadas, só alguns postes iluminando a calçada. Caminhei até o caminhão, toquei a lataria, quente ainda. Olhei para a carga na carroceria, tudo intacto, tudo esperando. Amanhã eu entregava, cumpria pelo menos parte do combinado. E depois eu ia descobrir como cuidar de uma mulher grávida fugindo do marido psicopata. Ri sozinho. Um riso sem humor. Você se meteu numa boa, Valdir, pensei. Numa bem boa. Foi quando ouvi um carro, motor roncando, vindo devagar pela rua. Virei a cabeça. Era uma caminhonete velha, Chevrolet branca, amassada em vários lugares, vidro trincado, dirigindo devagar demais, como se estivesse procurando alguma coisa, ou alguém. O carro passou na frente do hospital, devagar, olhando. Consegui ver o motorista. Homem, boné, barba por fazer, cigarro na boca. Nossos olhos se encontraram por uma fração de segundo, e eu soube. Não sei como, não sei porquê, mas eu soube. Era ele, Wagner, o marido. Meu sangue gelou. A caminhonete passou. Dobrou a esquina. Sumiu. Fiquei parado, coração disparado, mãos suando. Ele estava procurando ela e tinha acabado de passar na frente do hospital onde ela estava internada. Corri de volta para dentro. O rapaz da recepção tinha voltado, agora mexendo no celular. Tem como trancar as portas? Perguntei ofegante. Ele me olhou confuso. Hã? As portas. Dá para trancar? É hospital, senhor. A gente não tranca. Emergência pode chegar a qualquer hora. Então, pelo menos me avisa se alguém entrar. Algum homem, de boné, barba por fazer. Por quê? Tá acontecendo alguma coisa? Só me avisa, falei e voltei correndo para o corredor. Passei pelas portas duplas. Enfermeira nenhuma me parou. Devia estar em algum outro atendimento. Cheguei no quarto de Alessandra. A porta estava entreaberta, luz apagada lá dentro. Entrei. Ela dormia. O monitor ao lado bipava num ritmo constante. O soro pingava. Tudo tranquilo, mas eu não conseguia relaxar. Fui até a janela. Olhei pela cortina. A rua lá embaixo. Vazia. Silenciosa. Esperava ver a caminhonete voltando, parando, o homem descendo. Mas nada. Minutos passaram. 5, 10, 15. Nada. Talvez eu tivesse me enganado. Talvez fosse só paranoia, cansaço, mente pregando peça. Mas eu não acreditava nisso. Puxei a cadeira para perto da porta. Sentei, de frente para a entrada. Se alguém tentasse entrar, ia ter que passar por cima de mim. Alessandra se mexeu na cama. Gemeu baixinho, mas não acordou. Olhei para ela, tão frágil, tão machucada. E carregando uma vida dentro dela. Eu não vou deixar nada acontecer com você, pensei. Não enquanto eu tiver ar nos pulmões. A noite seguiu devagar, pesada, interminável. Eu não dormi, nem tentei. Fiquei ali, de guarda, os olhos na porta, os ouvidos atentos a qualquer som no corredor, passos, vozes, rodas de maca, mas nenhum homem de boné e barba por fazer, pelo menos não ainda. O monitor bipava, o soro pingava, Alessandra respirava e eu esperava, porque sabia que aquilo não tinha acabado.
Na verdade, tinha apenas começado, e a tempestade que vinha ia ser pior do que qualquer cobra ou onça, porque predador humano é o pior de todos. Não mata só por instinto, mata por raiva, por orgulho, por posse. E eu tinha visto aquilo nos olhos do homem da caminhonete. A noite se arrastou, hora após hora, e quando a primeira luz do amanhecer começou a rajar no horizonte, tingindo o céu de rosa e laranja, eu continuava acordado, continuava esperando, continuava protegendo. Porque era isso que eu não tinha conseguido fazer pela Lúcia, mas ia fazer por Alessandra, nem que me custasse tudo. Continue, mas alongue o próximo capítulo 17 e 28. Capítulo 6. O demônio tem nome. A manhã chegou tímida, infiltrando-se pelas frestas da cortina, como se pedisse licença. Eu continuava na cadeira. As costas doíam, o pescoço estava travado, os olhos ardiam de sono que eu não tinha permitido vir. Mas não me movi. Não relaxei a vigília. Alessandra acordou com os primeiros raios de sol. Piscou várias vezes, desorientada, até o olhar pousar em mim. Franziu a testa. Você ficou aí a noite toda? Perguntou, a voz rouca de sono. Fiquei. Por quê? Hesitei. Não queria assustá-la, mas também não podia mentir. Porque eu vi uma caminhonete branca ontem à noite, rodando devagar na frente do hospital, como se estivesse procurando alguém. O sangue fugiu do rosto dela. Que horas? Umas 10:30, talvez 11. Era ele, disse, sem pestanejar. Não era pergunta, era certeza absoluta. Você não viu. Pode não ter sido... Era ele, repetiu, a voz tremendo. Chevrolet branca, velha, amassada do lado esquerdo, vidro trincado no passageiro. Assenti devagar. Era exatamente aquilo que eu tinha visto. Como ele descobriu que eu tô aqui? Ela se sentou na cama, ignorando a dor das costelas. Como? Cidade pequena. Todo mundo conhece todo mundo. Fofoca corre rápido. Alguém deve ter visto quando eu te trouxe. Deve ter comentado. E chegou nos ouvidos dele. Ela levou as mãos ao rosto. Os ombros começaram a tremer. Ele vai me achar, vai me arrastar de volta, vai... Não vai. Cortei, firme. Eu não vou deixar. Você não conhece ele, não sabe do que ele é capaz. Então me conta. Ela me olhou, os olhos vermelhos, inchados de choro. Conta, insisti. Se eu vou te ajudar, preciso saber com o que a gente está lidando. Alessandra respirou fundo, dolorido. Passou a mão pela barriga num gesto automático de proteção. E então começou a falar. E Wagner Mendes da Silva, 38 anos, filho de fazendeiro. Mas o pai perdeu tudo em dívida, bebida, jogo. Quando morreu, não deixou nada, nem terra, nem dinheiro, só vergonha. A voz dela era monótona, como se estivesse recitando uma lição decorada. O Wagner cresceu com raiva. Raiva do pai, raiva do mundo, raiva de ser pobre depois de ter sido rico. Trabalhou de peão, de caseiro, serviço pesado, ganhando pouco, bebendo muito. Ela pausou, engoliu seco. A gente se conheceu num forró. Faz 3 anos. Ele era diferente no começo, gentil, atencioso. Dizia que eu era a mulher mais bonita que ele tinha visto, que ia cuidar de mim, que a gente ia ter uma família. Um sorriso triste cruzou o rosto dela. Eu acreditei. Que idiota, né? Você não era idiota. Você era jovem, esperançosa. Era burra, corrigiu. Tinha 22 anos. Não tinha ninguém no mundo. Minha mãe tinha morrido fazia 2 anos. Câncer. Meu pai tinha sumido na bebida. Eu morava num quartinho alugado. Trabalhava de empregada doméstica. Ganhava uma miséria. E aí aparece um homem dizendo que me ama, que quer casar, que vai me tirar daquela vida. Ela riu. Som amargo. Claro que eu disse sim. E quando começou? A violência? Não foi de imediato. Nos primeiros meses ele era suportável. Controlador, sim,
Não gostava que eu falasse com outros homens, nem com mulher que ele não conhecia. Queria saber onde eu estava o tempo todo, mas eu achava que era ciúme, achava até fofo. Que idiota. Balançou a cabeça. Depois de uns 6 meses, veio o primeiro grito. Eu tinha feito um almoço que ele não gostou. Arroz queimou um pouco. Ele jogou o prato na parede. Disse que eu era incompetente, que não sabia fazer nada direito. E você ficou? Fiquei. Ele pediu desculpa depois. Chorou. Disse que estava estressado com o trabalho, que não ia acontecer de novo. Mas aconteceu. Aconteceu. Uma semana depois. Depois 2 vezes por semana. Depois todo dia. Os gritos viraram empurrões. Os empurrões viraram tapas. Os tapas viraram socos. A voz dela se despedaçou, mas ela continuou. E eu fiquei, porque não tinha para onde ir, porque ele tinha me isolado de todo mundo, porque eu tinha vergonha, porque eu ainda achava que podia mudar ele. Senti raiva, não dela, dele, daquele covarde filho da puta. Quando você engravidou, faz 8 meses, a gente não estava tentando, mas também não estava evitando. Quando descobri, eu fiquei feliz, apesar de tudo. Pensei, agora vai mudar, ele vai ser pai, vai amadurecer, vai parar. Mas não parou, piorou. Ele começou com aquela história de que o filho não era dele, que eu tinha traído. Eu jurava que não, implorava para ele acreditar. Mas quanto mais eu falava, mais ele acreditava na própria mentira. E ontem, o rosto dela se fechou, como se uma porta tivesse batido por dentro. Ontem ele chegou bêbado, mais do que o normal. Estava diferente. Os olhos estavam vazios, mortos. E ele disse, a voz travou, disse que tinha tomado uma decisão, que quando o bebê nascesse, ele ia resolver o problema, ia fazer parecer acidente de berço, sufocamento. Acontece direto com recém-nascido, ele disse. Ninguém ia suspeitar. Meu estômago revirou. Ele falou isso olhando para mim, calmo, como se estivesse falando do tempo. E eu soube que ele estava falando sério, que ele era capaz. Então esperei ele dormir e fugi. Silêncio pesado. Ele tem arma? Perguntei. Espingarda. E uma pistola que ele comprou faz uns meses. Não sei se é registrada. Ele já usou contra você? Já apontou, várias vezes, para me ameaçar, para me controlar. Nunca atirou, ainda. Mas sei que é questão de tempo. Levantei da cadeira. Fui até a janela. Olhei para a rua lá embaixo, vazia. Mas eu sabia que ele estava lá fora, em algum lugar, esperando. A gente precisa sair daqui, falei. Hoje, agora. O médico disse que eu preciso ficar mais um dia. Não temos mais um dia. Se ele descobrir que você está aqui, vai entrar e não vai sair sem você. Mas e se eu passar mal? E se o bebê? O médico vai te dar alta, vai te dar remédio, instruções, e a gente vai embora, para longe, onde ele não possa te achar. Para onde? Boa pergunta. Para onde? Pensei rápido. Precisava de um lugar grande, onde uma pessoa podia sumir, onde não tinha fofoca de cidade pequena, onde ele não teria como rastrear. Goiânia, falei. É grande, tem hospital bom. Tem gente demais para ele achar uma agulha no palheiro. A gente vai para lá, você fica até o bebê nascer, depois a gente vê. Você vai ficar comigo até lá? Olhei para ela, jovem, assustada, sozinha. Vou! Por quê? Por que você está fazendo isso? A mesma pergunta de ontem. Mas a resposta continuava a mesma. Porque eu posso. E porque ninguém merece passar por isso sozinha. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu não sei como vou te pagar. Não precisa pagar nada. Só precisa sobreviver. Você e o Miguel. Ela assentiu, limpando o rosto. A porta se abriu. O Dr. Geraldo entrou. Parecia cansado. Provavelmente tinha feito plantão a noite toda. Bom dia, disse, olhando para mim com certa desaprovação. Você dormiu aqui?
Dormir é modo de dizer. Ele foi até Alessandra, checou os sinais vitais, olhou as ataduras, fez algumas perguntas sobre dor, sobre o bebê. Você melhorou, disse satisfeito. Não o quanto eu gostaria, mas melhorou. Com mais 2 dias de repouso... Doutor, interrompi. A gente precisa de alta. Hoje, ele me olhou como se eu tivesse sugerido que ela voasse até Goiânia. Impossível. Ela tem costelas fraturadas. Precisa de observação, de medicação controlada. O marido dela está na cidade. Passou aqui ontem de noite, de caminhonete, procurando. O rosto do médico mudou. Tem certeza? Absoluta. Ele olhou para Alessandra. Ela assentiu. É a caminhonete dele, não tem dúvida. O doutor tirou os óculos, esfregou os olhos, suspirou fundo. Vocês vão me dar um infarto, murmurou. Me dá os remédios dela, as instruções, tudo o que ela precisa. E eu cuido. Mas a gente não pode ficar aqui. Ele ficou em silêncio por um longo momento, pesando opções. Responsabilidade médica versus realidade brutal. Ela não pode fazer esforço, disse finalmente. Nada de peso, nada de movimento brusco. As costelas vão demorar semanas para sarar. Se uma quebrar mais, pode perfurar o pulmão. Ou pior, pode machucar o bebê. Entendi. Ela precisa tomar esses remédios. Pegou uma caneta e começou a escrever numa receita. Anti-inflamatório, analgésico. Tem que ser de 6 em 6 horas. E se tiver sangramento, febre, dor forte demais, vocês correm para o hospital mais próximo. Imediatamente. Vou fazer isso. Ele terminou de escrever, arrancou a folha e me entregou. Vocês são loucos, disse. Completamente loucos. Eu sei. Mas não posso prender ela aqui contra a vontade. E não posso proteger ela se o marido aparecer. Então, ele olhou para Alessandra. Você tem certeza disso? Tenho. Então eu vou assinar a alta. Mas oficialmente eu fui contra. Você está saindo por conta própria. Ama. Alta a pedido médico. Entendido? Entendido. Me dá meia hora para providenciar os papéis e a medicação. Ele saiu. Olhei para Alessandra. Consegue andar? Consigo. Dói, mas consigo. Então vou buscar o caminhão. Vou trazer aqui na porta. Você desce. A gente sai da cidade o mais rápido possível. E a sua carga? Você não ia entregar? Tinha esquecido completamente da carga, do seu Oliveira, do compromisso quebrado. Não importa. Mas você vai perder dinheiro, Alessandra. Segurei a mão dela. Tem coisas mais importantes que dinheiro. E nesse momento, te manter viva é uma delas. Ela apertou minha mão de volta. Saí do quarto. Caminhei pelo corredor. Passei pela recepção. O rapaz sonolento da noite tinha ido embora. Agora tinha uma mulher de meia-idade, óculos de armação vermelha, digitando algo no computador. Passei pelas portas de vidro. O sol da manhã me cegou por um segundo. A rua estava mais movimentada agora. Algumas pessoas caminhando, carros passando. Vida normal de cidade pequena acordando, mas meus olhos procuravam uma coisa só. Caminhonete branca. Não vi. Caminhei rápido até o caminhão. Destravei. Subi. Liguei o motor. Foi quando olhei pelo retrovisor. E gelei. A caminhonete. Estacionada do outro lado da rua. 3 carros atrás. E dentro dela, o homem de boné e barba por fazer. Wagner. Ele me olhava. Fixamente. Nossos olhos se encontraram pelo espelho. E ele sorriu. Um sorriso lento, cruel, que dizia: eu sei. Meu coração disparou. Engrenei a marcha. Saí da vaga. Fui até a porta do hospital. Pelo retrovisor, vi a caminhonete ligar também. Ele vinha atrás. Estacionei bem na frente da entrada. Deixei o motor ligado. Desci correndo. Entrei no hospital. A mulher da recepção me olhou assustada. O senhor não pode estacionar aí. Ignorei. Corri pelo corredor. Entrei no quarto. Alessandra já estava de pé, vestindo a roupa que eu tinha pedido para a enfermeira trazer. Calça larga, blusa folgada, chinelo.
A gente tem que ir. Agora. Ela viu o pânico no meu rosto. Ele tá aqui? Tá. Vamos. Passei o braço por baixo dela. Ajudei a andar. Ela gemeu de dor, mas não parou. Saímos do quarto. O Dr. Geraldo apareceu com uma sacola. Os remédios, as instruções e boa sorte, vão precisar. Obrigado. Seguimos pelo corredor, rápido, mas não rápido o suficiente. Cada passo de Alessandra era agonia. Chegamos na recepção e então a porta de vidro se abriu. Ele entrou. Wagner Mendes da Silva, alto, forte, ombros largos de quem trabalha pesado, barba rala, boné sujo, camisa xadrez aberta sobre camiseta branca, calça jeans desbotada, bota com barro seco e os olhos, Deus, aqueles olhos, vazios, mortos, como Alessandra tinha descrito. Ele parou. Viu a gente e sorriu. Oi, meu amor, disse a voz doce como mel envenenado. Eu tava com saudade. Alessandra congelou. Todo o corpo dela ficou rígido. A respiração parou. Vamos embora? Ele continuou dando um passo à frente. A casa tá tão vazia sem você. Ela não vai, falei, me colocando entre eles. Wagner me olhou como se só agora tivesse percebido minha existência. E você é quem, velho? Alguém que não vai deixar você encostar nela. Ele riu. Som grave, ameaçador. É mesmo? E como você vai fazer isso? Não respondi, apenas fiquei onde estava. Wagner deu mais um passo. Sai da frente. Não, eu não vou pedir de novo. Então não pede. Ele parou. Os olhos se estreitaram. A mão foi até a cintura. E foi quando vi. O cabo de uma pistola enfiada na calça. Merda. Última chance, disse Wagner. Sai da frente ou eu te faço sair. Meu coração martelava. As mãos suavam, mas os pés não se mexeram. Valdir. Alessandra sussurrou atrás de mim. Deixa. Eu vou com ele. Não quero que você se machuque por minha causa. Você não vai, falei, sem tirar os olhos de Wagner. Vou sim. Ela tentou passar por mim. Segurei o braço dela. Não. Wagner perdeu a paciência. A mão foi até a arma. E tudo aconteceu rápido demais. Continue, mas alongue o próximo capítulo 1731. Capítulo 7. O peso de uma escolha. O mundo desacelerou. Vi a mão de Wagner se mover em direção à cintura. Vi os dedos grossos, calejados, tocarem o cabo da pistola. Vi o metal preto aparecer por baixo da camisa xadrez. E naquele segundo infinito, minha vida inteira passou na minha frente. Não da forma romântica que mostram nos filmes. Não foram os momentos felizes. Não foi a Lúcia sorrindo no dia do casamento. Nem o primeiro beijo, nem as viagens que fizemos juntos. Foi tudo que eu tinha deixado de fazer. Todas as vezes que escolhi a estrada em vez dela. Todas as conversas que adiei. Todos os depois eu faço que viraram nunca mais. E pensei, vai ser assim de novo? Vou falhar de novo? Vou deixar alguém morrer na minha frente porque não tive coragem de agir? Não, dessa vez não. Antes que Wagner conseguisse sacar a arma completamente, eu me movi. Avancei. 3 passos rápidos. Usei o peso do corpo. Joguei o ombro contra o peito dele com tudo que tinha. O impacto tirou o ar dos dois. Wagner cambaleou para trás, surpreendido, batendo nas costas contra a parede. A arma caiu no chão com um barulho metálico que ecoou pela recepção. Seu filho da puta! Ele rugiu. A mulher da recepção gritou. Alessandra gritou. Alguém no corredor gritou. Wagner se recuperou mais rápido do que eu esperava. O punho dele veio como martelo, acertou meu rosto. Senti o gosto de sangue na boca. A vista escureceu por um segundo. Cambaleei, mas não caí. Ele avançou de novo. Dessa vez tentou me agarrar pelo pescoço. Os dedos grossos se fecharam na minha garganta. A força era absurda, força de homem acostumado a trabalho pesado, força de raiva acumulada, não conseguia respirar. Tentei afastar as mãos dele, inútil, eram como ferro. A visão começou a escurecer nas bordas.
Os pulmões gritavam por ar, o coração disparado. Não, pensei, não assim, não agora. Com o último resquício de força que tinha, ergui o joelho, acertei entre as pernas dele. Wagner soltou um grito agudo. As mãos se afrouxaram. Recuou, curvado, segurando a virilha. Tossi, engasguei. Ar voltou para os pulmões em golfadas dolorosas, mas não tinha tempo para recuperar. Wagner já estava vindo de novo, o rosto vermelho, os olhos injetados de ódio. "Eu vou te matar!" berrou. Ele se jogou em cima de mim. Os dois caímos no chão. Rolar, socos, ele por cima, eu tentando proteger o rosto. Um soco acertou minha têmpora, estrelas explodiram, outro acertou as costelas. Senti algo estalar, ele era mais forte, mais jovem, mais violento. Eu ia perder. E se eu perdesse, Alessandra ia embora com ele, e ela ia morrer, e o bebê também. Não, não. Usei a única vantagem que eu tinha, anos de experiência, anos sobrevivendo nas estradas, brigas em botecos, assaltos, situações de vida ou morte. Esperei ele levantar o punho para mais um soco, e quando levantou, girei o corpo, joguei ele para o lado, investi a posição. Agora eu estava por cima, e acertei. Acertei de novo, e de novo. Cada soco carregava anos de dor, anos de culpa. Anos de raiva de mim mesmo. Não era só por Alessandra, era pela Lúcia, pelo Lucas, por tudo que eu tinha perdido. "Valdir, para!" A voz de Alessandra cortou a névoa vermelha. Parei, o punho no ar, ofegante, olhei para baixo. Wagner estava consciente, mas atordoado. Sangue escorria do nariz, o olho esquerdo já estava inchando, e ainda assim ele sorria. Um sorriso torto, quebrado, insano. "Você acha que isso muda alguma coisa?" Disse cuspindo sangue. "Ela é minha, sempre vai ser minha. Não importa para onde você leve. Eu vou achar, e quando achar, vou matar você primeiro, para ela ver, depois mato ela. E o bastardo também." Senti a mão se fechar de novo. "Valdir, não!" Mãos me puxaram. O doutor Geraldo, uma enfermeira, me afastando. Wagner ficou no chão, rindo, aquele riso doente. "Corre, Alessandra!" gritou. "Corre que nem rato! Mas rato não escapa de gato para sempre. Alguém chama a polícia!" O doutor gritou. "Já chamei!" A recepcionista respondeu, o telefone na mão. Olhei para a arma no chão. A uns 2 metros de Wagner, ele olhou também, e nossos olhos se encontraram. Começamos a nos mover ao mesmo tempo, mas eu estava mais perto. Peguei a arma primeiro, pistola Taurus, pesada, carregada. Apontei para ele. As mãos tremiam, não de medo, de adrenalina, de raiva. Wagner parou, levantou devagar, as mãos no ar, mas o sorriso ainda no rosto. "Vai atirar, velho?" provocou. "Tem coragem?" Meu dedo no gatilho, suando, apertando. "Valdir," Alessandra sussurrou. "Por favor, não faz isso." "Ele vai te matar," falei, sem tirar os olhos dele. "Se eu deixar ele vivo, ele vai te achar. E vai matar você e o Miguel." "Eu sei. Mas você não é assassino. Não faz isso. Não por minha causa. Ele merece morrer." "Merece. Mas você não merece virar assassino." Wagner riu. "Escuta ela, velho. Ela ainda me ama. Por isso não quer que você me mate." "Cala a boca!" Alessandra gritou, a voz rasgando na garganta. "Eu não te amo, eu te odeio. Odeio tudo em você. Odeio o dia que te conheci. Odeio cada minuto que passei com você." As lágrimas escorriam pelo rosto dela. "Você destruiu minha vida. Me bateu, me humilhou, me transformou em nada. E agora quer matar meu filho. O único pedaço de coisa boa que sobrou em mim." A voz dela quebrou completamente. "Mas sabe de uma coisa? Você não vai conseguir, porque eu vou embora. Vou para longe, e vou ter meu filho, e vou criar ele sozinha. E ele nunca, nunca vai saber que teve um monstro como você como pai." Wagner parou de sorrir. O rosto dele mudou, a raiva voltou, mais intensa. "Você não vai a lugar nenhum," rosnou. Avançou. Eu atirei,
Não no peito, não na cabeça, na perna. A detonação foi ensurdecedora no espaço fechado. Wagner caiu no chão gritando, segurando a coxa, sangue espirrando entre os dedos. Larguei a arma, tremendo, em choque. Tinha atirado num homem, tinha puxado o gatilho, tinha... Valdir! Alessandra me sacudiu. A gente tem que sair agora! Sirene, lá fora, aproximando. Polícia. Se ficássemos, teríamos que explicar, depor, ficar. E Wagner, mesmo ferido, ia contar sua versão. Ia dizer que era o marido preocupado, que Alessandra tinha fugido, que eu tinha atirado nele sem motivo. Cidade pequena, ele conhecido, eu estranho. Quem ia acreditar em quem? Vamos. Segurei Alessandra pelo braço. O doutor Geraldo se colocou na nossa frente. Eu não posso deixar vocês saírem. Você atirou num homem. Tem que responder. Doutor, Alessandra segurou a mão dele. Por favor. Ele ia me matar. Ia matar meu filho. O Valdir me salvou. Se a gente ficar, ele vai conseguir levar eu de volta. E aí não vai ter quem me salve. O médico olhou para ela, depois para mim, depois para o Wagner se contorcendo no chão. A Sirene estava mais perto. Merda, ele murmurou. Vocês têm 1 minuto. Saída dos fundos, portão azul. Vai dar na rua de trás. Obrigado, Alessandra sussurrou. Corremos pelo corredor, porta dos fundos, área de serviço, lixo, grades. Achamos o portão azul, trancado. Merda! Gritei, chacoalhando. Espera! Alessandra pegou um grampo do cabelo, enfiou na fechadura. Você sabe? Tive que aprender. Ele me trancava no quarto quando saía. Alguns segundos depois, clique. O portão abriu. Saímos. Rua de trás. Mais estreita. Menos movimento. O caminhão estava na frente. Teríamos que dar a volta. Arriscado. Mas não tinha escolha. Segurando Alessandra, caminhamos rápido pela lateral do hospital. Ela gemia a cada passo, mas não parou. Dobramos a esquina. Viatura policial na frente do hospital. 2 policiais entrando. O caminhão logo ali. 10 metros. 5. Chegamos. Abri a porta do carona. Ajudei Alessandra a subir. Ela quase desmaiou de dor, mas conseguiu. Dei a volta. Subi. Liguei o motor. Engrenei a marcha. Espera! Um dos policiais tinha saído. Viu a gente. Para o caminhão! Acelerei. Os pneus cantaram no asfalto. O caminhão ganhou velocidade. Olhei pelo retrovisor. O policial correu até a viatura. Ligou a sirene. Vinha atrás. Segura, falei para Alessandra. Virei à direita. Rua residencial. Estreita. A viatura atrás. Sirene ecoando. Virei de novo. Esquerda, outra rua. Precisava sair da cidade, chegar na rodovia, desaparecer. Mas caminhão não é carro de fuga. É pesado, lento, chamativo. A viatura ganhando. Pensei rápido. À frente, caminho de terra entrando no mato. Placa apagada. Virei. O caminhão chacoalhou violentamente na terra irregular. Alessandra gritou de dor. Desculpa, desculpa! A viatura virou também, mas a terra era pior para carro. Ganhamos distância. Mais à frente, bifurcação. 2 caminhos. Escolhi o da direita. Erro. Terminava num pasto, cerca de arame, beco sem saída, a viatura chegando. Valdir? Alessandra sussurrou, pálida de dor e medo. Olhei em volta, desesperado, e vi. Porteira no canto do pasto, aberta. Caminho continuando do outro lado. Acelerei direto para lá. O caminhão passou pela porteira por centímetros, arrancou o retrovisor, raspou a lateral, mas passou. A viatura tentou seguir, não coube, travou. Olhei pelo retrovisor. O policial desceu do carro, gritou algo, puxou o rádio, mas ficou para trás. Continuei. O caminho virou trilha. A trilha virou mato. Dirigi por mais 10 minutos, até ter certeza de que tinha perdido eles. Parei, desliguei o motor. Silêncio, só a respiração pesada. De mim. Dela. E então Alessandra começou a chorar.
Não choro de medo, de alívio. Abracei ela, com cuidado para não machucar as costelas. Acabou, sussurrei. A gente escapou. Ele vem atrás. Vai vir. Mas a gente vai estar longe. Você, eu, o Miguel. Ela se agarrou em mim, chorando, tremendo, e eu segurei. Porque era o que eu não tinha conseguido fazer pela Lúcia. Segurar, proteger, estar presente. Ficamos ali, no meio do nada, escondidos pelo cerrado, 2 fugitivos, uma grávida. Um caminhoneiro contra o mundo, mas juntos. E naquele momento quebrado, dolorido, sem saber o que vinha pela frente, eu me senti mais vivo do que tinha me sentido em 4 anos, porque finalmente tinha feito a escolha certa, mesmo que custasse tudo.